João capítulo 11. Enquanto você abre no livro de João, você já ficou doente? Você já esteve numa situação onde a enfermidade parecia maior do que você pudesse suportar? Então João, ele apresenta a história de um homem que descobriu que estava doente. E pelo capítulo, você já deve saber de quem é. João capítulo 11 é um capítulo já conhecido de todos. O verso 1. João 11, verso 1. Feche seus olhos. Paizinho querido, ao abrirmos a tua palavra, cadê o homem? E fale, Deus, aos nossos corações. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Bem, estamos então em Betânia, uma pequenina cidade, uma pequena aldeia ao norte de Jerusalém, e lá moravam os amigos de Jesus, os irmãos, e um deles Lázaro. E ele foi ao médico. Ao chegar ao médico daquela época, o médico olhou para Lázaro, examinou e disse: Lázaro, eu tenho duas notícias para te dar, uma ruim e outra péssima. Qual que você quer primeiro? A ruim, você está doente, muito doente. A péssima, você vai morrer. Você já pensou? Pastor Carlos Reis, que nós oramos por ele lá na vigília, ele descobriu que estava com câncer em 2014 e ele lutou por 10 anos contra o câncer. Mas quando chegou em dezembro, a médica disse assim: eu vou te dar alta, você vai para casa e você vai passar o último Natal e Ano Novo com a sua família, porque você não temos mais o que fazer, não tem mais o que lutar e você vai morrer. E para os médicos ele não duraria nem um mês. Ele morreu, foi semana passada. Ainda levou 7 meses ainda lutando, mas ele acabou falecendo semana passada. Então você imagine, você recebeu uma notícia como essa. Bem, o que Lázaro fez? Imagine você ouvindo isso. Lázaro, quando ele ouviu isso, imagino que o mundo dele perdeu sentido. O chão abriu. Imagine você começar a olhar para a sua família e imaginar que daqui a alguns dias ou meses você não os verá mais. Já imaginou isso? Quando eu fiquei doente, tanto lá em 2007, mas agora, há pouco tempo, eu lembrei logo de avisar a Tati. E para a Tati, era mais uma vez que eu tinha ido ali por causa de uma dor, por causa de uma coisinha. Mas quando eu liguei e falei para ela assim: eu vou ficar internado porque deu embolia pulmonar, as pessoas depois me disseram como é que foi a reação da Tati, né? E, inclusive ela ligou até para a minha família lá e eles vieram. Mas a gente quer que as pessoas mais próximas estejam conosco. A gente quer avisar as pessoas que amamos para estar perto da gente. Quem que Lázaro mandou avisar? Jesus. O seu amigo, o seu melhor amigo, Jesus. Quando a gente está em perigo, quando a gente precisa de ajuda, quem a gente procura? Ele procurou Jesus. E Jesus não era qualquer amigo. Jesus, ele não era um amigo comum. Ele era Jesus, o Filho de Deus.
Se alguém poderia resolver o problema de Lázaro, quem era? Jesus, aquele que estava fazendo milagres inconcebíveis, que nunca ninguém tinha visto. Você acha que uma doença, não se sabe qual era, mas era doença para a morte, não poderia ser resolvida por Cristo? Claro. Então, Jesus era muito amigo de Lázaro, de Maria e de Marta. Por muitas vezes ele passava ali, ele tinha um refúgio dele ali. Às vezes é muito gostoso a gente ter um lugar para a gente ter um refúgio. E esse era o refúgio de Cristo. Jesus então foi avisado, verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo a quem? Não, mas era notório que Jesus amava Lázaro. Todos sabiam que Jesus amava Lázaro. Mas quando Jesus ouviu essa frase, o que Jesus respondeu? Essa enfermidade não é para nós. Então, mas agora imagina você ouvindo essa fala de Jesus. Jesus era amicíssimo de Lázaro. Lázaro estava doente para a morte. Simplesmente Jesus olhou e falou: tá bom, você não é para a morte, é para a glória de Deus, tudo bem, está avisado, obrigado. Eu acho que o mensageiro falou assim: não, o senhor não está entendendo, ele vai morrer. Tá bom, tudo certo, fique tranquilo, pode ir embora. Jesus pareceu tão displicente na forma como ele disse aquilo assim, que os discípulos acharam que estava tudo certo, tudo tranquilo. Quantas vezes nós imaginamos que Deus está assim pronto para responder para a gente? Ele está assim, ó, não vejo a hora da Yasmin me pedir o que ela quer, não vejo a hora do Henrique me pedir, eu estou esperando, não vejo a hora da Vanessa, da Iná. Não parece? Quantas vezes pensamos que Jesus nunca vai nos dizer não? Quantas vezes achamos que tudo que pedimos a Ele, Ele vai nos dar? Imaginamos Deus varinha mágica e Ele fazendo as coisas acontecerem. Me dá aquilo, me dá aquilo outro, eu preciso de um emprego, preciso de mais dinheiro, preciso de um carro, preciso de um namorado, preciso de um esposo, preciso passar na faculdade. Mas às vezes Deus não nos responde nada, ou até mesmo quando responde, você entende que é um espere. É aí que está. Espere. Eu disse para vocês aqui ontem que uma pessoa disse assim: pastor, eu cansei de esperar e eu estou avançando. Espere. Deus nos respondendo: espere. Mas às vezes dá para a gente esperar mesmo, né? E quando não dá? E quando não dá para a gente esperar? Dava para Lázaro esperar? Sim ou não? Quando parece que um não serve. Senhor, eu estou te pedindo isso. Não me diga não. Não está pedindo, está dando ordem. Mas quando parece que a única resposta é um sim, Confiar no Senhor. né? Confiar, sim, nós temos que confiar. Mas e quando tudo ao nosso redor diz ao contrário? Como é que fica a nossa cabeça? Não é fácil. Talvez, queridos, talvez o ser humano nunca vai estar preparado para um não de Deus ou para um espere de Deus. Porque se Deus está pedindo isso para a gente não consegue esperar as pessoas. A gente hoje é tudo imediatista. É tudo fast food, é isso mesmo.
Tudo no drive-thru. Entrou aqui, pediu, já saiu lá e vai embora. Hoje a minha menininha pediu, papai, imprime para mim um desenho que eu quero pintar. Eu fui lá, imprimi na impressora aqui pelo celular. Fiquei olhando, falei, não é possível, vou ter que ficar aqui olhando para o celular para a impressora imprimir. Não está tendo paciência. A gente hoje está imediatista. E a gente faz isso também com as pessoas e fazemos isso com quem? Com Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Até que ponto vale a pena viver ao lado de um Deus que quando você mais precisa dele, ele fala assim, eu não posso ir agora, eu não posso te responder agora. Espera. Vale a pena servir a um Deus que não pode te atender na hora que você precisa? Batizou um camarada no Greenville há um pouco mais de um mês atrás. E ele tem um sonho de trabalhar na rádio Novo Tempo. Acho que eu falei isso já, né? Acho que quem estava no encontro lá, né, ouviu isso. E no dia que ele foi batizado, o pastor Samuel estava no batismo dele. E eu pedi para ele, traz o seu currículo, porque ele trabalhou em rádio, é a profissão dele, que eu vou dar para o presidente, e quem sabe o presidente não consegue uma coisa. Pois o que eu me surpreendi foi que o pastor Samuel, o batismo foi na quinta, na segunda-feira o pastor Samuel me liga e fala assim, eu entreguei o currículo dele na mão do diretor-geral da Novo Tempo, do pastor Toninho. E eu estou te passando o número do Toninho, do pastor Toninho. Você só passa para ele e fala para ele mandar todos os spots, tudo que ele tem relacionado ao trabalho dele na rádio, para o número do pastor Toninho, no WhatsApp do pastor Toninho. Isso aconteceu. Sabe quanto tempo demorou para o pastor Toninho responder ele? 3 semanas. E quando respondeu, sabe o que o pastor Toninho falou para ele? Vamos analisar. E até hoje ele não teve resposta. E ele já me procurou 2 vezes, vivendo de favor na casa de um amigo, precisando que a igreja ajude ele com a cesta básica. Ele me dizendo assim, pastor, por que é Novo Tempo e o pastor Toninho está demorando tanto para me dar uma resposta? Ou é assim, ou é não. O que você faria? Por que Deus não intervém nisso? Por que Deus não fala, Toninho, liga lá para o Lúcio? E sabe o que eu tenho que falar? Tenha fé. Mas para mim, é fácil falar tenha fé. Mas como é que você fala para alguém que está vivendo de favor? Que está precisando da igreja ajudar ele a comer? E que tem uma filha ainda para pagar a pensão? Jesus continuou a vida normal. Enquanto Jesus estava continuando a vida dele normal, por algum lugar ali da região, curando, ajudando as outras pessoas, Lázaro estava morrendo. Olha o que Ellen White fala no livro Desejados das Nações, na página 307. Cristo, ele é um White falando. Cristo parecia ter tirado da sua mente a notícia, pois não falava em Lázaro. A sua demora era um mistério para os discípulos, e os discípulos julgaram que recebeu a notícia friamente. O que você faria quando parece que Deus está de braços cruzados, como é o caso da história que eu acabei de contar do Lúcio, como é a história aqui de Lázaro? A gente sabe o final, mas isso pode acontecer com você. Imagina, você pede a cura,
E tem um outro irmão que pede a cura. O irmão é curado, você não. Você perde o emprego, o outro irmão perde o emprego. Ele consegue, você não. Bem, alguns dias se passaram, alguns especialistas, comentaristas dizem que uma semana se passou, até que Jesus falou, vamos lá. Só que aí as pessoas olharam para Jesus e falaram assim, você vai lá agora? Ele já morreu. Você vai fazer o que lá? É igual a pessoa nunca vai na mãe, nunca vai no pai, nunca vai nos irmãos, nunca visita a família. Aí quando morre, toda a família fica reunida. Para quê? Para quê? A pessoa que era mais importante morreu. Vou lá. Minha presença, mostrar ali que eu estou presente, porque eu quero dar meus préstimos. Para quem? Nós temos que dar valor nas pessoas enquanto estão vivas. E aí, olharam para Cristo e disseram assim, se o Senhor tivesse vindo antes, Lázaro não teria morrido. Em outras palavras, as pessoas falaram assim, a gente sabe que o Senhor é poderoso, o Senhor prega, o Senhor fala bem, o Senhor cura todo mundo, lembra de ontem? Mas ressuscitar, não adianta mais, ele morreu. Então. Só 3 pessoas sabiam, ali dos discípulos, que Jesus tinha poder para ressuscitar. Pedro, Tiago e João. Então as pessoas, quando olharam Jesus chegando, falou, agora, tarde demais. Olha aí o verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia quantos dias? 4 dias. Verso 34. E perguntou, onde o sepultaram? Eles responderam, Senhor, venha e vê. Vem ver. Sabe, eu comecei a imaginar eu falando para Jesus assim, Senhor, minha mãe está doente e é para a morte, venha curá-la. E aí Jesus não veio, minha mãe morreu, e 4 dias depois ele aparece e fala assim, agora eu vim aqui resolver o problema da tua mãe. Eu também pedi para ele resolver o problema da minha mãe. Então Jesus ele diz, Lázaro não está morto, mas dorme. Onde está enterrado? João 11, verso 41 agora. 41 fala, tira então a pedra. Tira então a pedra. Fica com a pedra aí agora no seu pensamento. Ellen White fala assim, na página 311. Julgando que Jesus desejava apenas ver o morto, Maria objetou dizendo que o corpo foi enterrado havia 4 dias e já estava cheirando mal. Para que a gente chamou quando ele estava vivo agora? Para quê? Para que olhar o... E hoje parece que as pessoas começaram a perceber isso, né? Porque, lembra? A pessoa morria e ela ficava um dia inteiro, passava a noite, no outro dia ia enterrar. Hoje está mudando isso. Por exemplo, se alguém da sua família falecer e não sonhos de enterrar no mesmo dia, eles fecham a capela e no outro dia reabrem para você continuar. Sabia disso? Não fica mais à noite. Santo André, assim, faz tempo.
E parece que as pessoas realmente agora caiu a ficha, né? Você vai ficar lá 24 horas lá sofrendo. Pra quê? É claro que às vezes tem alguém da família que está vindo de longe e tal. Sim. Nós já fizemos isso de fechar, conversando com ele. Só a mãe era adventista dos filhos. Nós falamos com ele, podemos fechar às 10 horas e abrir nos dias de manhã? Está tudo certo. Fechamos isso há uns 15 anos atrás. Sim. Pastor, em São Paulo, começaram a fechar os velários à noite por conta de assalto. Assalto, né? Se a gente parar para pensar, é um sofrimento danado, né? Passar a noite ali, aquela situação toda, mas enfim. Mas a pedra. Quero que você agora visualize a pedra. Jesus pediu para tirar a pedra. Maria, Marta, todo mundo ali pensou que ele quer olhar o quê? Para quê? Quando se fala de fé, a fé é você acreditar que pode acontecer, mas também acreditar que mesmo não acontecendo, você confia. Então, quando a minha mãe faleceu, acho que eu já falei isso aqui, fiquei pensando assim, poxa vida, por que Deus não ouviu a nossa oração? E aí, um dia depois que ela foi enterrada, eu fui lá no túmulo e fiquei lá conversando comigo mesmo e com Deus. E eu vi um momento ali de egoísmo, né? Quando você fica assim, por quê? Por que deixa eu morrer? Por que eu queria que minha mãe estivesse aqui e tal? Por que egoísmo? Porque Deus, é claro que Ele pensa na gente, mas Ele também pensou nela. Mas os milagres dele não eram tudo provisórios? Ele pensa nela, Ele pensou nela. Entende? Ele sabia que poderia ter acontecido se ela ficasse viva, ou uma questão de salvação. Deus permite que algumas coisas aconteçam com a gente, ou que não aconteça por causa da nossa salvação. O mais importante é a nossa salvação. Então, Jesus, Ele não queria olhar, Ele queria resolver o problema. Nós temos a nossa mente finita, mas Deus conhece todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E tinha uma coisa ali que estava impedindo ele de realizar aquilo que ele havia ido realizar, que era o quê? A pedra. Então eu pergunto para você, algo estava separando o milagre de acontecer, algo estava separando Jesus e Lázaro, e era a pedra. Eu pergunto, o que tem separado você de Jesus? Qual é a pedra que tem impedido Jesus realizar um milagre na sua vida? Uma das pedras que tem separado muita gente de Jesus, sabe qual que é? Falta de tempo. Falta de tempo. Corre da vida moderna, aquela coisa toda, né? E aí, até mesmo hoje, nós cristãos, a gente está tendo dificuldade até para ter momentos com Deus, de ter um momento com Deus orando, de lendo a Bíblia, fazendo a nossa lição, de lendo um bom livro. Quanto tempo faz que você não lê um bom livro? Se eu perguntar agora do Espírito de Profecia, então, um livro do Espírito de Profecia? Quanto tempo? Não tenho tempo, pastor. Estou fazendo faculdade, estou fazendo uma pós, meu trabalho, não tem tempo.
queridos, eu estava olhando para mim mesmo. Já aconteceu de eu perguntar isso para as pessoas de tempo, e uma delas já veio falar comigo e falar: pastor, mas o senhor tem tempo, porque o senhor, pela manhã, é o seu tempo de você estudar. Queridos, quando eu acordo, eu já tenho ali cerca de 20 mensagens no meu celular. Ou é grupo, e eu tenho que acompanhar alguns grupos, ou é mensagem particular. Quando eu não durmo durante a noite, alguns de vocês já receberam mensagem minha na madrugada. E às vezes de manhã eu tenho que evitar e colocar o telefone longe de mim, senão eu não consigo estudar. Atitude, né? Às vezes você fala assim: poxa, mas o pastor não me responde. Meu amigo, se eu for parar para responder, eu não consigo focar. E já aconteceu, e às vezes acontece muito, de eu começar a resolver os problemas, começar a resolver situações, receber uma ligação e não conseguir estudar nem a Bíblia do dia. Só que tem um porém: a gente sempre arruma tempo para algo do nosso interesse. Sempre. Assistir um videozinho, assistir um capítulo da série, porque você está seguindo o que aconteceu. Puxa, acabou a série, eu tenho que saber o que aconteceu, né? Para ir fazer a sua academia, que está certo, tem que ir mesmo, mas ela não pode estar em primeiro lugar. Para comer, fazer uma comida, sair com os amigos ali, porque afinal de contas, os meus amigos, enfim, a gente arruma tempo. E queridos, essa é a pior desculpa que você possa dizer, que eu posso dizer para mim mesmo. Eu fui na palestra do Paulo, daquele coaching lá, Paulo, ai meu Deus do céu, esqueci. Paulo Vieira, obrigado. Quem falou aí, obrigado. Paulo Vieira, exatamente. Eu fui lá e ele falava de historinhas, né? Que a gente conta historinhas pra gente. É verdade, a gente conta historinha. Por exemplo, relógio desperta. Aí você fala assim: despertou, mas já? Puxa vida, já é 5 horas da manhã, já é 5h30, já não sei o horário que você acorda. Aí você fala assim: só mais um pouquinho, afinal de contas eu mereço, né? O dia anterior foi tão difícil. Ó, você já está começando a contar o quê? Historinha para você. E contando historinha para você, você chega atrasado. Contando historinha para você, você não vai no lugar. Contando historinha para você, você não aceita o que te convidam. Contando historinha para você, você perde oportunidades. A gente gosta de contar historinha. E essa é mais uma historinha que a gente conta para nós, dizendo assim: ah, eu não fiz isso porque eu não tive tempo. Olha só, tem algumas frases. Tempo é dinheiro. Valorize o seu tempo. Aproveite esse tempo, porque ele não volta mais. Tem até a brincadeira, né? A questão da oportunidade do tempo é igual careca, né? Não volta. Apesar que hoje em dia todo mundo está voltando o cabelo, né? Você está vendo os carecas aí? Então, Henrique, fica a dica. Alguém disse que o tempo é como uma conta corrente que cada um de nós tem no banco central da vida. Cada manhã acordamos com um saldo de 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos. Só que é um saldo intransferível. Eu não sei se você já assistiu um filme. Eu não me lembro o nome do filme. Que o pessoal, o tempo corre no... O Preço da Manhã. Preço da Manhã. É aqui, ó. O tempo fica aqui, o tempo de vida, quanto tempo tem. Os ricos têm milhões de tempo. Os pobres, ele vive correndo atrás do tempo, né? Então, e assim, é um filme nada a ver. Não perca o seu tempo assistindo o filme, tá? Mas o que é interessante nesse filme é que ele faz você pensar no tempo. E se a gente tem que valorizar o tempo que a gente tem. E lá o filme mostra isso, que tem pessoas que valorizam muito tempo, são as pessoas que não têm tempo. Agora, aquela pessoa que vive como se tivesse todo o tempo do mundo, acaba percebendo que um dia não vai ter mais. Agora, se esse saldo é intransferível, não podemos usá-lo
para usar de outra pessoa para a gente, e nem passar o nosso para outra pessoa. Todas as noites, zero. Não há volta. Então eu pergunto, onde você está gastando esse saldo, Senhor? De 24 horas, de 1.440 minutos e 86.400 segundos. Em que você está investindo essa quantia? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu perdi uma matéria no curso teológico, hebraico. Língua terrível. É muito fácil quando você vê alguém falando em hebraico, assim, né? Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. É só isso que eu sei. É muito mais na decoreba que você aprende. É claro que você não precisa ser um expert em hebraico para você pegar uma palavra em hebraico, que hoje tem os dicionários, tem os léxicos, que ajuda você a conhecer aquilo. Mas pensa numa língua terrível. É uma língua complicadíssima. Então, assim, eu consigo bater o olho em uma coisa transliterada e saber qual é o tempo passado do verbo. Só. Mas eu olhando, eu não sei o significado, não sei nada. É um negócio terrível. É o hebraico da vida. E eu, querido, estava passando um momento difícil. Eu tinha chegado atrasado, tinha ido mal na primeira prova. Eu cheguei pro professor assim, falei, professor, não vai dar não vai dar, eu vou desistir da sua matéria. Então eu desisti da matéria. Só que eu desisti da matéria, mas para eu me formar eu tinha que fazer aquela matéria. E aí quando eu cheguei no meu terceiro ano, a secretaria falou assim, Anderson, você está devendo uma matéria hebraica que você tem que fazer. Eu falei, mas não dá para passar. Não tem que ser agora. E aí, queridos, eu perdi uma outra matéria que era eletiva, ou seja, não tinha obrigatoriedade de fazê-la, mas era com o melhor professor da faculdade. Tudo por quê? Porque eu perdi o hebraico lá no meu primeiro ano, mas não podia voltar. Eu perguntei aqui essa semana, se você pudesse voltar lá atrás, você teria feito alguma coisa diferente na sua vida? Mas não tem jeito mais. Esse implacável relógio do tempo, ele não para, não adianta e nem atrasa, simplesmente segue o seu curso. Se a falta do tempo tem atrapalhado você de servir a Cristo, dedicar mais tempo, você está entendendo que quando a gente tira qualquer coisa que tenha atrapalhado a gente de dedicar tempo para Deus, nós estamos construindo a escada que vai estar nos levando para o céu, a escadinha da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Bem, segundo Ellen White, ela fala que Jesus ele não ia fazer o que os homens poderiam fazer, que era retirar a pedra. Então ele pede, retire a pedra. O homem precisa fazer a sua parte. Já viu pessoas que esperam um milagre, mas eu quero um namorado, mas vive andando mulambenta? Já viu essa? Eu quero um emprego, mas não sabe para entregar um currículo. Eu quero ter um carro zero, mas não trabalha para isso. Eu quero construir uma casa, mas não compra um tijolo. Não tem nem o terreno. Nada vai acontecer se você não fizer a sua parte. Não tenha dúvidas que Deus vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte. Jesus pode usar, queridos, vários métodos para tirar essa pedra. Ele pode usar pessoas. Talvez a pedra que está atrapalhando você de receber o milagre. Ele pode usar pessoas, pode usar circunstâncias, pode usar uma doença.
pode usar uma demissão. Não sei. Mas a pergunta é: qual é a sua pedra e o que Jesus vai ter que fazer para retirá-la? Espero que não seja a pedra no rim aí, viu? Jamais, né? Queridos, eu não sei qual que é a pedra que tem atrapalhado você de ter mais comunhão com Deus, de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu não sei. Mas Jesus, ele pode te ajudar a resolver a questão desta pedra que tem separado você dele. E aí vem o João, no verso 43 agora, do capítulo 11. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, saia para fora. Ou vem para fora. Há um ruído na silenciosa tumba, e o que estiver morto aparece na entrada da mesma. Nós vamos ver um pedacinho disso através de um vídeo. Para pensar. Quando assisto isso aqui, queridos, não tem como me arrepiar. Não tem como não se emocionar. Não tem como você. Não é física, não tem ciência, não tem nada que explique. Depois de 4 dias em estado de putrefação. Imagina Jesus, se não falasse Lázaro, teria ressuscitado todos os mortos. Ele falou: Lázaro, sai para fora. Imagina a composição do corpo voltando tudo à perfeição. Imagina como é que foi o encontro, esse encontro que a série colocou da irmã deles. Agora, a pergunta da nosso sermão é: por que demora? Ou então, por que demorou? Entende por que Jesus demorou? Entende? Às vezes nós pedimos para Deus uma simples cura, enquanto Ele quer nos dar uma ressurreição. Ele quer fazer coisas fantásticas na nossa vida, mas Ele está dizendo assim: espera o varão, espere a varoa, calma, eu vou mandar. Espere um emprego, espere para... Você vai passar na faculdade, espere. Espere. Às vezes você tem se sentido abandonado por Deus. Outro dia uma jovem me procurou e falou: eu sinto que eu falo e Deus não me ouve. Ele me esqueceu. Deus tem o momento certo de agir. E a hora certa é dele, não é nossa. Porque Ele sabe o que é melhor. Às vezes as pessoas podem nos abandonar, às vezes as circunstâncias a gente pode achar que a gente está sozinho, mas a gente nunca está sozinho. Deus está conosco. Amém. Quando todos vão embora e somem porque você aceitou Jesus como seu Salvador, porque você perdeu sua fortuna, Ele está lá. Quando as luzes se apagam, Ele diz: não tenha medo, eu estou aqui. Quando a medicina convencional fala: olha, não tem mais o que fazer, você vai morrer, Ele diz: fique tranquilo, eu sei o que eu vou fazer. Eu estou aqui porque eu dei a minha vida por você, e o meu único a fazer é Deus cuidar de mim e de você. Amém. É isso. Não desanime quando os problemas vierem, quando você achar que Deus não está te respondendo, ou o silêncio de Deus, ou quando Ele disser não. Porque Deus, Ele age na hora certa. E não acredite que Deus escreve certo em linhas tortas, porque com Deus não tem nada torto. É tudo na hora certa, no momento certo.
você leia comigo. Filipenses 4, de 4 a 6. Filipenses 4, de 4 a 6. Se você não quiser também procurar na sua Bíblia, eu já estou aqui com os dizeres que diz assim, Filipenses 4, de 4 a 6. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto estás do Senhor. Mas aí agora vem o verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Eu não sei qual é a pedra que tem tirado você de estar perto de Jesus. Qual é a pedra que tem mantido você na escuridão da tumba, das trevas? Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Eu não sei se também você pensa que Deus não está te respondendo, que Ele está demorando demais. Talvez você está também achando que Ele te abandonou. Mas hoje foi a resposta que você precisava. Verdade. Então hoje é o momento de você mudar a chave. Tirar tudo aquilo que está atrapalhando, a pedra que está atrapalhando você de dedicar tempo, oração, estudo da Bíblia, estudo da lição, leitura e de fazer degrau por degrau da caminhada rumo ao céu. A gente começou a cantar esse hino na segunda-feira, né? E nós vamos cantar ele hoje de novo. De hoje em diante. Porque eu falei com vocês no domingo que essa semana tinha que acontecer alguma coisa na sua vida. Então talvez domingo já começou a acontecer alguma coisa. Talvez foi segunda, talvez foi ontem, talvez está sendo hoje. Mas essa música é para que você não esqueça que é o hoje que precisa mudar. É o hoje que as coisas precisam acontecer. É de hoje em diante. Vamos cantar juntos? universo é
resposta ao preço que já foi pago na cruz. Eu sigo os teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. É hoje, de hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Diga de novo. Pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Amém. Ó querido Deus, nesta noite revivemos um acontecimento surreal, inexplicável para o ser humano, mas para ti tudo é possível. Amém. Inclusive de nos ajudar a retirar a pedra, aquilo que tem atrapalhado a gente de dedicar mais tempo, de construir uma história contigo, de comunhão, de relacionamento, de sermos mais missionários, proativos na tua obra e de realmente de construir degrau por degrau rumo à Canaã celestial. Amém. Nos ajude, Pai. Não deixe que as trevas tomem conta da nossa vida, o que o mundo oferece. Mas que o Senhor esteja no lugar certo na nossa vida, que é em primeiro lugar. Amém. Realmente não temos nada do que temer, porque o Senhor é a razão da nossa vida e está sempre conosco, e foi por isso que o Senhor morreu para nos salvar. Amém. Nos dê esta certeza a cada dia, não importa o que estivermos passando, nunca esqueçamos de quem o Senhor é. Nos dê a tua paz, uma noite tranquila, um despertar feliz, em nome de Jesus, amém. Amém.